Olá pessoal, eu sou o Fernando e nesse vídeo a gente vai abordar as operações financeiras de natureza passiva, mais especificamente as operações de empréstimos e financiamentos. A agenda, inicialmente a gente vai falar um pouquinho das operações de financiamento de capital de giro, uma delas que é a desconto de duplicatas, na sequência abordar as operações de empréstimo com juros pagos ao final do período e ao longo do período também, tabela price. E por fim, a gente vai abordar as operações de moeda estrangeira, mostrar um pouquinho como é que trata essa questão dos juros, da variação cambial. Em linhas gerais, uma rápida introdução, e a gente vai falar no vídeo seguinte sobre as operações financeiras ativas, os ativos financeiros, as aplicações financeiras. A gente comentou um pouquinho nos vídeos iniciais dessa lógica de tentar enxergar o balanço da empresa, o balanço patrimonial, os ativos e passivos, como as aplicações e, de certa forma, as origens, né, da onde que o dinheiro vem para onde que o dinheiro vai, né? Ativo, no final do dia, é uma aplicação que a empresa está fazendo, seja uma aplicação em caixa, uma aplicação no estoque para revenda, uma aplicação no contas a receber, está financiando o cliente, seja numa natureza mais de longo prazo, como um imobilizado, um software, um investimento em outra empresa, assim por diante. Do ponto de vista do passivo, né, você tem aí as obrigações de financiamento que a gente vai tratar hoje, você tem as obrigações com fornecedores, o financiamento ele também pode se dar através de capital próprio e assim por diante. Então, ajuda às vezes a entender um pouco o balanço nessa ótica de aplicações e investimentos também, uma ótica mais de origens e aplicações, tá? Assim, o capital de giro é algo também que é bastante intuitivo para a gente, e vocês conhecem bem, que quando a gente decide abrir um negócio, muito dificilmente a gente consegue abrir sem dinheiro, né? Assim, totalmente financiado, por exemplo, por bancos ou totalmente financiado pelos seus fornecedores. Geralmente você tem que colocar um dinheiro que a gente fala um dinheiro para girar, um dinheiro para capital de giro. E por que isso? Se você observar aqui, né, você tem toda uma lógica aqui. Então vamos imaginar, do momento em que você, vamos imaginar, tem o seu caixa, você começa uma empresa com caixa, né? E aí você, regra geral, você tem que comprar o estoque, né? Comprar o estoque, pagar o fornecedor. Então tem um prazo aqui para você pagar o fornecedor, né? O estoque você vende, aí você tem que, geralmente você concede um prazo para o cliente para ele te pagar. São raros os negócios que você só vende à vista, né? No débito, geralmente você vende pelo menos uma vez no crédito, às vezes mais vezes no crédito, até esse dinheiro entrar. Aí esse dinheiro você tem que utilizar para pagar o fornecedor, comprar mais estoque. Então você tem um giro aqui da empresa que é o chamado capital de giro, tá? E muitas vezes o ideal, qual que é o mundo ideal? Que você venda tudo à vista, receba e só paga o fornecedor a prazo. Porque você está fazendo quase que um floating, né? Você tá utilizando esse dinheiro para aplicar. Porque pensa nisso. Se você abre um negócio e você, vou comprar caneta para vender. E aí eu chego pro fornecedor e falo o seguinte: eu quero comprar, sei lá, 1.000 canetas, tá? E aí quanto de prazo você me dá para pagar? O cara, desconhecido assim, o cara não vai te dar prazo nenhum, mas cara, eu te dou 3 meses para pagar. Muito bem, o cara te dando 3 meses para pagar, aí você no limite, vamos supor que você vendesse à vista, você pega todas as canetas, vende à vista, aplica o dinheiro e só depois ainda vai ter 3 meses para pagar o fornecedor, né? Então esse é o melhor dos mundos, mas geralmente não é assim. Geralmente você vende a prazo e compra às vezes a prazo, e aí vai depender dos seus prazos, vai depender do poder de barganha que você tem com o fornecedor para conseguir mais ou menos prazo. A questão de financiar o cliente também depende do seu ramo, enfim. Então você tem que ter esse capital de giro, justamente porque quando você compra, você também não vende de maneira imediata, né? Você tem um prazo de estocagem aqui, de mercadoria. Você precisa, às vezes, ter um nível mínimo de estoque para não ter ruptura.
tem aquele conceito de just in time, de você ter só o estoque, o cara fez o pedido, você vai lá e compra, mas na prática quase nenhum negócio funciona assim. Você tem que ter estoque, você tem que ter um giro mínimo ali, tá? E aí entra num conceito que a gente não vai aprofundar nesse vídeo, faremos em vídeos subsequentes, que é o conceito do ciclo operacional da empresa, do ciclo econômico e o ciclo de caixa. O que seria o ciclo de operacional da empresa como um todo? Então vamos imaginar aí, eu dou um exemplo de uma empresa, por exemplo, que constrói uma indústria. Então ela tem que comprar matéria-prima, ela tem que produzir. Depois que ela terminou de produzir, então ela tem que produzir matéria-prima, mão de obra, custos indiretos, vai lá, produz. Aí depois ela tem todo um prazo de estocagem, aí ela vende, tem todo um período de cobrança até receber, porque ela vende a prazo. Então, eu acho que no vídeo anterior a gente estava falando sobre esse provisão, a gente estava apresentando o balanço de uma incorporadora aqui, que era a MRV. Então, imagina a MRV, ou uma incorporadora qualquer, compra o terreno, tem que construir o prédio, depois de construir, que demora às vezes 2, 3 anos uma obra, vende para depois receber. Claro que o dela não é assim, ela pode vender no lançamento, receber antes, depois aqui na Chaves o cara tem que pagar, ela faz o repasse, os bancos pagam, mas só para entender que esse ciclo operacional da empresa pode ser longo. Porque ela não vai conseguir geralmente vender tudo na planta, vai ficar com estoque aqui depois. Então, é importante, assim, o que é o ciclo operacional? Desde o momento em que você compra a sua matéria-prima ou o seu produto, até o momento em que você recebe a sua venda. Ó. Como é que é longo isso? Aí você tem o ciclo de caixa. O que é o ciclo de caixa? Ó? O ciclo de caixa, porque você compra matéria-prima, às vezes você não paga ela à vista. Então, quando que sai o caixa para você pagar? De repente, o fornecedor te deu 3 meses. Você vai pagar só aqui, ó. Tá? E aí o prazo de recebimento. O caixa é quando que sai o caixa, quando que entra o caixa. Então aqui saiu o caixa que você pagou matéria-prima, pagou seus fornecedores e aqui recebe a venda. É um ciclo de caixa, tá? O ciclo operacional vai desde o momento da compra até o recebimento da venda. O ciclo de caixa vai até o pagamento só, começa no pagamento do caixa, tá? Se você pagar à vista vai ser aqui. E o ciclo econômico, geralmente a gente fala que está mais relacionado à transformação e à venda, não necessariamente ao recebimento, tá? Então você tem um ciclo econômico aqui que seria o de transformação, produção e que terminaria aqui numa venda. Assim, mais importante do que ficar denominando, você pode ter diferentes formas de fazer o ciclo operacional, o ciclo de caixa, o ciclo econômico. O que eu queria passar para vocês é o seguinte: isso aqui está ongoing na empresa, não é que você faz uma vez e para. Então a MRV está fazendo isso para todos os prédios, está girando. As empresas também. Então elas têm que administrar bem isso aqui. Administrar o financeiro um pouco da sua tesouraria, administrar o seu recebimento, a sua cobrança, a sua PDD que a gente já falou, administrar os prazos de pagamento para o fornecedor, questão de compra, nível de estocagem. Então o management está administrando essas coisas aqui. E muitas vezes ele vai precisar financiar esse ciclo operacional, esse capital de giro aqui, tá? E é isso que a gente vai mostrar na nossa primeira operação, tá? Então, o que eu falei, a gestão do capital de giro, você tem toda essa questão aí desse prazo, né? Compra, produz, estoca, vende, recebe. Compra, produz, estoca, vende, recebe, entendeu? Você tem a produção da empresa quando é a indústria, tem a matéria-prima, tem que pagar por mão de obra, que é funcionário, você tem custos indiretos de fábrica, aluguel, energia elétrica, etc. Depois isso aqui termina, fica produto acabado, só que assim, você não termina hoje, vende amanhã. Eventualmente, se for indústria, tem que negociar, fica em estoque, vende para a loja, tem um prazo para receber. Tudo bem? Então, o business você tem toda uma gestão desse capital de giro que está acontecendo de forma ininterrupta. Isso aqui é uma coisa importante. Eu acho que eu comentei um pouquinho em vídeos anteriores da importância da contabilidade e também toda a questão de mortalidade de empresas. É importante você ter uma gestão do capital de giro. A empresa pode quebrar mesmo sendo lucrativa às vezes. O business é bom, dá dinheiro, mas se ela não acerta, principalmente quando a empresa está crescendo, tá? Porque quando a empresa é pequena, isso é fácil de controlar. Quando a empresa vai crescendo, se ela começar a vender muito a prazo,
ela não tiver caixa, ela tiver que pegar dívida cara para financiar isso pode dar muito problema, porque a empresa às vezes é boa, o produto é bom, mas o cara se embanana no financeiro, se embanana no controle, na produção, e aí a coisa descamba, tá? Então, obviamente a gente não vai tratar, não é o objetivo da aula ficar tratando de administração desse fluxo agora. A ideia é que, assim, dado esse cenário, como é que as empresas utilizam-se de instrumentos para fazer, para financiar esse giro, quando ele não é financiado simplesmente pelo fornecedor? Porque aquele exemplo que eu dei lá na frente. Quando o teu fornecedor te dá um ano para pagar, vai ser suficiente provavelmente para você produzir, estocar, vender e receber. Então você está mais tranquilo, mas regra geral não funciona assim. E quando a empresa está crescendo, principalmente, ela tem que fazer investimentos em estoque, produzir mais, contratar e como a gente fala, às vezes dando mais prazo para a cliente, aumentando contas a receber dela, ela muitas vezes precisa financiar esse giro e ter caixa, tá? E é isso que a gente vai mostrar, que a primeira operação de financiamento vai ser de capital de giro. Depois eu vou mostrar na sequência aqui as operações mais de longo prazo, porque qual que é o racional aqui? O CAPEX, que é o investimento mais de longo prazo, de imobilizado, intangível, os investimentos mais longos de fábrica, nova planta, maquinário, etc. Como eles têm natureza mais longa, você quer financiar você quer ter um financiamento, um empréstimo mais longo. O capital de giro geralmente você financia com operações de mais curto prazo, tá? O que você não quer ter é um financiamento de curto prazo financiando um ativo de longo. Você vai ter um descasamento. Quando você, por exemplo, investe numa nova fábrica e tem um financiamento de curto prazo, não vai dar tempo da fábrica ficar pronta, girar, você começar a vender. Então você está descasado, tá? Você está com a sua gestão Asset Liability Management aqui, você está descasado nos fluxos. Então, regra geral, no melhor dos mundos, você quer pagar o financiamento no longo prazo. Nem sempre é possível, porque o financiamento do giro, geralmente você vai ter que fazer com financiamento de curto prazo também, operação mais de curto prazo. Agora, o longo prazo, dos ativos mais core capex, você tem que fazer um financiamento de longo prazo e é a operação que a gente vai fazer na sequência, tá? Por hora, falar um pouquinho de uma operação que é bastante comum, que é o chamado desconto de recebíveis, tá? Que você pode fazer com obrigação e sem co-obrigação. Eu vou mostrar a operação, porque a operação de duplicatas, porque ela é um pouco, não mais complexa, mas ela tem um racionalzinho de contabilização que é um pouco mais, não vou dizer sofisticado, porque a operação, quando é um true sale, realmente você vende seus recebíveis, é uma operação de venda, então você baixa, acabou. Vou mostrar uma que você usa os recebíveis meio como garantia, que é a chamada desconto de duplicatas, tá? Ou um desconto de recebíveis, mas onde você mantém os riscos e benefícios da operação, tá? Então, o que é um desconto de duplicata? É basicamente o seguinte: você vai lá, vendeu, você tem um título a receber, você chega no banco e fala o seguinte: eu quero antecipar isso aqui, tá? Então, vamos supor, eu vendi, vai receber daqui 3 meses, só estou precisando de dinheiro hoje, tá? E aí você chega no banco e fala o seguinte: ó, quero pegar esse dinheiro emprestado, dou meu título aqui em garantia, porque eu tenho uma venda que eu vou receber e está aqui, tá? Então, é uma operação, vou ler aqui, é uma operação financeira onde a empresa negocia o direito de receber suas duplicatas junto ao banco, tá? O que é importante observar? A empresa que efetuou o desconto é responsável pelo pagamento das duplicatas no banco, tá? Caso o cliente falte com o pagamento. Esse é o importante. Então, eu, Fernando, tenho um título a receber de vocês. Eu chego no banco e falo o seguinte: eu tenho 100 mil a receber no mês daqui 2 meses, só que eu preciso do dinheiro hoje. Você me antecipa? Antecipo, tá aqui. E basicamente o título está em garantia. Qual que é o problema? Se vocês não me pagarem, não pagarem o banco, eu tenho que pagar. O que eu estou querendo dizer com isso? Não é que eu vendi para o banco porque eu não transferi o risco de default para ele. Tem operações que você faz isso, uma cessão definitiva, sem co-obrigação. Mas aí é bastante fácil, que você vai lá simplesmente e vende. Você baixa do balanço, pega o caixa, como se fosse uma venda de estoque. Tá? Essa é mais tranquila de contabilizar. Você vai lá dar baixa, pega o caixa e meio que morreu. É quase que aquela operação que a gente viu ali, onde você vende a sua carteira com antecipo isso aí e tem uma despesa financeira, porque você antecipou esse valor ali a menor. Aí é bem simples. Nesse caso aqui, é um pouco diferente, porque
não é que você vendeu. Por que você não vendeu? Porque se o cliente não pagar, o risco de crédito está com você, o default. Então, na verdade, você pegou um financiamento lastreado no título. É basicamente isso que você fez, tá? E antigamente a gente contabilizava essa operação no ativo, retificando contas a receber, e depois das normas internacionais, já faz quase 10 anos, e a gente falou, não, isso não faz sentido nenhum. Isso aqui é uma operação de financiamento, você tem que mostrar esse passivo do dinheiro que você pegou, tá? Vamos mostrar aqui, e eu vou mostrar uma operação bem simples. As duas primeiras operações que eu vou mostrar com juros simples, que não é a prática, mas só para não complicar muito e focar na contabilização. E a terceira operação com tabela price, eu vou mostrar com juro composto, inclusive com tabela price e custo de captação, tá? Essa primeira aqui eu vou mostrar de maneira bem simples, só para vocês entenderem muito mais a contabilização sem se preocupar muito no número. Então eu vou fazer simples, que é mais fácil. Mas é a mesma coisa, tá? O que acontece? Eu tenho um título a receber de R$ 1.000, tá? E eu chego pro banco, estou exagerando aqui, tá? Até 10% ao mês, 60 dias e tal. Chega o banco e fala o seguinte, banco, eu quero receber isso hoje. O banco fala, olha, hoje eu te antecipo por 10% ao mês. Então 10% ao mês, 2 meses, juros simples, vai dar 20%. Então hoje eu te dou R$ 800. Quer? Assim, puta, caramba, muito caro. Então quero, beleza. Muito bem. Vamos ver como é que fica a contabilização disso. Olha lá. A duplicata, o título que foi descontado foi R$ 1.000. O banco te pagou 800. Tá? Qual a diferença? Juros. Basicamente a diferença. Se eu tenho que receber daqui 2 meses, perdão, 1.000, e eu troco por 800 hoje, é basicamente os juros da operação. Não tem risco de crédito aqui, porque eu não estou cedendo o risco de crédito. A gente vai ver, se eu não pagar, se o cliente não pagar para o banco, eu tenho que pagar. Então, na verdade, eu estou basicamente antecipando valores aqui, tá? A gente tem risco na operação, que é o seu risco, mas não o risco do cliente. Tá? Tem um risco de crédito, obviamente, envolvido, que é o seu risco. Tá? Mas o que eu quero dizer aqui não está o risco de crédito da operação que você fez com o cliente, porque se houvesse, na verdade, aí seria um true sale, uma venda definitiva, como eu comentei. Tá? Como é que fica isso? Olha lá. Quando o dinheiro entra, você tem 800 entrando no banco. Tá? E você vai lançar 1.000 como se fosse uma dívida. Como se fosse, não, é uma dívida. Porque, como eu falei, a gente vai ver, se o cliente não pagar, você que vai ter que pagar esses 1.000 para o banco. Então você vai jogar 800 no ativo, 1.000 uma dívida, só que você vai ter uma conta redutora aqui, ó, que é um juros a apropriar, um juros retificadora, de tal forma que em T0 o seu passivo fica por 800. Então, operação em T0, como é que fica? 800 no ativo, 800 no passivo. Só que no passivo eu mostro o bruto e o líquido. Vocês vão ver que isso aqui é mais fácil para entender, que você vai separar o que é principal aqui do que é juros. Tá? Maravilha. Então, em T0 entrou 800 no meu caixa e eu estou devendo 1.000 para o banco hoje. Porque eu descontei um título de 1.000 que lá daqui 2 meses vai valer 1.000. Se o cliente não pagar, eu vou ter que pagar 1.000 para o banco de volta. Tá? E a diferença disso é os juros. Muito bem. O que eu vou fazer com esses juros? Eu vou apropriá-lo ao longo do período. Lembra do regime de competência? E aqui está linear, não vai ser assim. Vou mostrar lá na frente com os juros compostos como é que fica. Mas só para entender o racional, o que você vai fazer? Você tem 200 para reconhecer de despesa. O que é essa despesa? É a diferença entre o que você receberia se você esperasse lá na frente e o que você recebeu hoje. É o 1.000 menos o 800. Isso dá 200. Esse 200 você vai lançar no resultado como despesa financeira. Despesa bancária, despesa de juros. Tá? E o que você vai creditar? Você vai creditar, ó, essa conta aqui, que é uma conta redutora. Ela é uma conta... O que é uma conta redutora? A gente viu em outros vídeos. Uma conta redutora é uma conta que fica embaixo dela. E se ela é redutora, por quê? Porque se o passivo é natureza credora e ela tem débito, ela fica negativando aqui, ó. É o que a gente fala de uma contra account, uma contra conta, tá? Porque ela fica por 1.000 aqui e essa aqui por 200
negativando ela. Quando você vem e começa a acreditar nela, você debita o resultado, despesa de juros, e você acredita ela. Acredita ela. No final ela vai zerar. E vai sobrar o que no final? Só 1.000 aqui. Ela vai ficar zerada. E por que você fez isso? Porque o fato gerador dos juros é o tempo. Então você vai reconhecendo os juros pro rata, ó, ao longo do tempo. O primeiro mês, fiz a operação quando? Eu fiz a operação, perdão, em 1/4. Chegou 30/4, passou um mês, eu reconheci um mês de juros. Metade. Passou um outro mês, eu reconheci mais 1.000 de juros, a outra metade. Tudo bem? No final, vamos imaginar que o cliente vai lá e quite. E ele já vai quitar direto com o banco. O que você vai fazer? Você vai baixar a conta clientes, que você tinha 1.000 a receber dele, e vai baixar a duplicata. Morreu o ativo, morreu o passivo. E se o cliente, tudo bem? Então você vai acreditar o ativo e debitar o passivo. Morreu. Matei o cliente, eu não tenho mais nada a receber, ele pagou, vai lá, pagou o banco, eu não tenho a dívida com o banco. No final do dia, o que aconteceu? Entrou 800 na minha conta, eu teria que receber 1.000, não recebi, a diferença foi 200 que eu reconheci ao longo do tempo pelos juros. No final, perdão, o cliente foi lá e pagou, morreu aqui, morreu aqui. Ah, por que eu fiz isso? Porque eu estava precisando de 800. Então usei meu recebível como uma garantia, entre aspas, para poder antecipar dinheiro no banco e financiar meu giro. Vou imaginar que o cliente não tenha pago. Olha o que acontece. Se o cliente não efetuou o pagamento junto ao banco, então o banco vai chegar na empresa e falar o seguinte: cara, o cliente não pagou, quem que vai pagar? Você. Você vai lá e paga o banco. Geralmente você pode substituir por uma outra duplicata, tem coisas que você pode fazer, mas a regra geral você vai ter que pagar isso aí, é uma dívida sua. O banco te deu 800, ele quer receber 1.000. Se o cliente não pagar, você tem que pagar. Então já era. O que você vai fazer nesse caso? Você vai creditar bancos, você tem que pagar, e debitar clientes. Tudo bem? E o contas a receber? Perdão, creditar bancos e debitar duplicata, porque daí você não fica mais devendo nada para o banco, você vai lá e quita. E o cliente? Você vai baixar ele para perda já? Depende. Se ele não pagou o banco e não vai te pagar, você pode fazer uma PDD aqui. Ou não. Você vai atrás do cara e fala, cara, você não pagou o banco, agora você me paga agora. Você ainda tem o direito de cobrar dele. Quando ele vai lá e paga, você não tem mais o direito. Aí você baixa o direito e baixa a duplicata. Agora, quando ele não paga, uma coisa é certa, alguém tem que pagar o banco. Você vai lá e paga. E aí você vai discutir se você vai manter esse recebível, vai cobrar ele, enfim, mas você continua tendo direito. Tudo bem? Tranquilo? Essa é uma operação de desconto de duplicata. Vamos ver agora uma operação de financiamento mais de longo prazo. E eu trouxe até um exemplo aqui. Esse aqui é o balanço da Petrobras, de 2020 também consolidado, e mostra as dívidas delas, os empréstimos. Não são as únicas dívidas, são os empréstimos de financiamento, tem outras operações, tem leasing aqui, que são os financeiros, pode ter alguma outra coisa também. Não tem dívida de fornecedor, estou pegando só empréstimos de financiamentos, que é o nosso objetivo aqui. Olha lá, consolidado 31/12 de 2019, 31/12 de 2020, total 254 bi, lembrando que está em milhões, a gente já viu em outros vídeos o balanço da Petrobras, subiu aqui um pouquinho não, subiu, sei lá, 26 bilhões, né? pouquinho para a Petrobras, 10%, mas para a gente muito. E circulante não circulante, tá? A maioria está no não circulante, ó. Circulante. E aqui ela abre, isso aqui é bem, por isso que eu achei bem interessante isso aqui. Tem vários tipos de abertura em nota explicativa, tá? Então, só bem ilustrativo. Ela abre aqui, ó, mercado bancário, mercado de capitais, que é basicamente mercado bancário é dívida de banco mesmo. Mercado de capitais
geralmente notes, notas promissórias, bonds, que é limite, bancos de fomento, por exemplo, BNDES. Tá? Legal. No país e no exterior. Por que isso é importante? Porque a gente vai tratar na sequência aqui de dívida em moeda estrangeira. Então, a maior parte da dívida da Petro é dívida de mercado de capitais lá fora. Tá? E tem mercado bancário também lá fora em dólar aqui, tá? Isso aqui é total no exterior. Tudo bem? E o que mais que eu ia falar? É isso, que tem mais um slide aqui. Deixa eu ver se tem mais um. Ah, tem mais um. Por moeda e os vencimentos aqui, ó. Quando que vence, ó. O total tem que bater, tá? O total aqui, ó, tá dando 280, tá? 2020, tô pegando consolidado. Esse 280 tá aqui, ó. Tá aqui. E tem um vencimento, ó. O que vai vencer? Tem muita informação em nota, não é no objetivo nosso aqui, mas olha que interessante, ó. Em dólares, taxas flutuantes, taxa pré, taxa média, 4,8% em dólar. Taxa média dela, custo de capital de terceiros em dólar. Financiamento em reais, taxa flutuante, geralmente CDI, tá? Mas pode ser uma outra, pode ser lastreado algum tipo de indicador de inflação, por exemplo, PCA, tomara que não IGPM, né? Mas acho que não deve ter IGPM, não sei que tem algum tipo de ativo, taxa fixa, taxa pré, taxa média dos financiamentos, 3% ao ano, operações em euro, e assim por diante. E os vencimentos, ó, olha que legal. Aqui em diante, ó, repara que a maior parte está no longo, ó, bem acima de 26, ó, acima de 5 anos. Está bem tranquilo a alavancagem da Petrobras em termos de vencimento de dívida. É óbvio que geralmente as empresas, né, elas sempre mantêm um nível de endividamento. Né? Elas rolam, pagam uma parte, refinancia. Mas olha o custo de captação, pessoal. Se a gente for pegar dinheiro emprestado, vai ser isso aqui ao mês, né? Mas olha, barato, né? Taxa média aqui, ó. Isso aqui tem um benefício fiscal ainda, que é dedutível para fins de imposto de renda. Então isso aí diminui bastante ainda também. Diminui mais um terço, tá? Mas a ideia aqui não é a gente ficar analisando, é muito mais a gente entender as operações. Então, agora eu vou entrar nas operações. A gente falou do financiamento de capital de giro, e agora eu vou falar de operações de financiamento mais de longo prazo. Mostrar um exemplo bem simples também, que é juros pagos ao final. E depois a gente discutir um pouquinho o que é mais comum, que é juros às vezes pagos ao longo, e principalmente quando tem custo de captação e o juro composto tabela price. Tá? Olha essa operação aqui, ó. Captação aí tem uma diferença muito mais de nomenclatura, tá? O financiamento, geralmente ele tem a natureza de estar financiando geralmente alguma coisa que tem uma destinação específica, tá? Pode ser financiamento do BNDES para comprar um maquinário, exemplo clássico, tá? O empréstimo, ele não tem assim uma natureza tão carimbada, tá? Muitas vezes. Por mais que isso aqui, às vezes, não necessariamente seja isso que eu estou falando, tá? Assim, geralmente as pessoas tratam como sinônimos, empréstimo e financiamento como basicamente a mesma coisa. Eu trato assim, mas às vezes você tem algumas particularidades das operações e às vezes, principalmente quando você pensa em financiamento de BNDES, que algumas empresas têm, ele não é um financiamento livre. Você tem um financiamento para aplicar em algum tipo de operação que você fez. O dinheiro está mais ou menos carimbado, tá? Que é diferente, por exemplo, do financiamento do empréstimo para capital de giro, que a gente viu, que é para jogar na operação para girar ali, tá? Agora, você pode ter um empréstimo, às vezes, também mais carimbado. Um empréstimo, você pegou um empréstimo para comprar uma operação, comprar uma empresa. Então, não se preocupe tanto com isso. Estou chamando aqui de empréstimos e financiamento como sinônimos para fins contábeis, para o que interessa para a gente, tá? Então, a empresa fez uma operação, estou usando o juros simples de novo, quero começar bem lentamente com vocês, tá? Depois a gente vai trazer mais complexidade, principalmente moeda estrangeira. Mas
só para vocês verem o racional da contabilização. Então eu peguei um empréstimo nas seguintes condições. Reais, 10 mil reais, 10% ao mês, juros simples, vencimento ao final. Mais simples que isso é impossível. Então vamos começar lá. Olha lá. No dia do fechamento da operação eu recebi 10 mil. Então o que eu vou fazer? Debitar caixa bancos, creditar empréstimos bancários. Curto ou longo prazo, dependendo do prazo. Beleza. Qual que é a minha taxa de juros? 10% ao mês, juros simples. Juros pagos ao final. No final do primeiro mês, o que eu vou fazer? Vou lançar 10% de 10 mil. Como é que eu cheguei nos mil aqui? 10% de 10 mil. Débito, despesa de juros. Juros a pagar. Essa conta juros a pagar, você pode colocar tanto numa conta de juros a pagar, como colocar o crédito pode ser na mesma conta aqui, ó, empréstimos bancários. Como a gente fala, você está capitalizando juros. Dá na mesma, tá? Se colocar numa conta de juros ou na conta, ou você colocar juros e principal na mesma conta. Fiquem à vontade. Vocês vão ver essas duas formas aí. E nos balanços, principalmente, vai estar geralmente agrupado, mas em nota explicativa o pessoal abre o que é principal, que é juros, tá? Mas no balanço tá junto, não tem contas separadas. Acho que eu estou colocando separado, mas às vezes para apresentação o pessoal junta, tá? E no outro mês você vai fazer a mesma coisa, que aqui o juro simples, então você vai calcular sempre sobre 10 mil, 10%, você fez isso. Isso aqui a despesa financeira vai no resultado, você tem a conta de juros a pagar. E aí no final você vai lá e paga. Vai lá. Final de 2 meses, você paga. Você tem que pagar 12 mil para o banco. Você acredita. Banco 12 mil, debita empréstimos 12 mil, debita juros a pagar 12 mil. Tranquilo? É isso. Peguei dinheiro emprestado, peguei 10 hoje para pagar 12 daqui a 2 meses. Ah, mas eu só pago no final. Mas a despesa tem que ser mês a mês, ó. Isso eu queria frisar aqui nesse exemplo. A despesa tem que ser mês a mês, independente de você pagar os juros no final. Por quê? Porque é o regime de competência. E qual que é o fato gerador dos juros? É o tempo. O banco está te alugando dinheiro. Então, à medida que o tempo transcorre, você vai incorrendo despesa de juros. Quem já ficou devendo em cartão de crédito sabe que é bem assim, não é mensal, é diário. Cada dia que você deve, tem um juro diário incorrendo ali. E você pode não estar reconhecendo na sua contabilidade essa despesa financeira. Mas ela existe, na hora que você for pagar, ela vai estar lá. E as empresas têm que fazer isso, a gente tem que fazer isso. Para ver qual é a despesa financeira do mês. Quanto está custando dinheiro para você. Tudo bem? Maravilha. Esse foi fácil. Vamos para agora que vai ser bem legal e interessante. E não se preocupem com os valores de juros. Eu sempre exagero nos meus exemplos. Quero mais mostrar o racional, então não se preocupem com os valores. Obviamente, estou colocando taxas muito altas, mesmo para o Brasil, e ainda mais agora depois da queda de juros que a gente teve. A curva está abrindo, está aumentando, o cupom está aumentando, mas não deve chegar nos patamares que a gente tinha, e mesmo chegando, não é esses valores aqui, não é os valores que as empresas que a gente conhece captam, tá? É mais a título exemplificativo. Mas vamos lá. A empresa captou 50 mil. Tá? 50 mil. Os juros é 5% ao mês. Pagamento do empréstimo, juros e principal pago ao longo. Tá? Sistema de amortização, tabela price, tabela igual. Para quem já fez, por exemplo, financiamento de carro, imóvel, ou até também às vezes nos crediários das empresas, assim, pague 10 vezes, pague em 10 parcelas, paga R$1.000, custa R$1.000 à vista ou 12 parcelas de 1.000. Você vai pagar 1.200, você vai pagar, não que eu falei, R$1.000 à vista ou 12 parcelas de 100. Você paga R$100 todo mês. Aqueles R$100 que você está pagando todo mês, que vai dar 1.200 nominal, tal, você está pagando juros e principal junto. Você está pagando 1.000 e mais o 200 ao longo. O PMT, a parcela é igual, ela é fixa. Então dentro dela tem principal e juros. E a gente vai ver que nesses casos, os juros vai ser pelo juro composto, nesses casos e sempre pelo juro composto, o juro é sempre maior no começo. E por quê? Porque você deve mais. Então, como você deve mais,
você paga mais juro no começo, você tem um montante maior de dívida, e à medida que você vai amortizando essa dívida, o juro vai diminuindo e você vai tendo uma parcela maior de amortização ao longo do tempo, tá? Isso, eu imagino que grande parte de vocês esteja confortável com essa questão de matemática financeira, mas de qualquer forma, futuramente eu coloco alguns vídeos aí de matemática financeira, não é o foco aqui. Aqui eu vou mostrar os cálculos e vou explicar rapidamente, tá? O que é importante entender também? Que, de acordo com as normas do CPC e FRS, aqui é o CPC 38 de instrumentos financeiros, eles falam basicamente o seguinte, que os custos de captação, o que é custo de captação? É o custo que você incorre para receber esse dinheiro aqui. Então, o que é custo de captação? Geralmente, são os custos de colocação. Então você vai fazer um empréstimo, um financiamento, você tem, por exemplo, abertura de conta, de taxa, você tem seguro, você tem, por exemplo, as empresas em COF, você tem despesas legais de advogados, auditores, consultores, bancos de investimento, etc. Para fazer uma operação de dívida. Como você tem para fazer um IPO? Entendeu? Você quer fazer um IPO, você vai captar, sei lá, 100 milhões, mas às vezes você gasta 3, 4 milhões, dependendo, né? 100 milhões é uma operação pequena de IPO, mas você capta 1 bi, às vezes você vai gastar 20, 15, 20 milhões só de taxas de bolsa, de bancos de investimento, de intermediadores, de comissões, de advogado, de auditor, para preparar essa operação. Então são custos diretos. O que significa custos diretos? Que se não tivesse a operação, você não teria esses custos. Então não são custos de rateio, são custos variáveis. Você só está tendo esse custo porque você está incorrendo na operação. O que a norma fala? Esses custos você não vai lançar como despesa, você vai embutir ele nos fluxos de caixa, tá? E você vai tratar isso dentro dos juros. Porque você vai mudar essa taxa, porque essa aqui é uma taxa que a gente fala é uma taxa nominal. E aí você vai calcular a taxa efetiva de juros para apropriar os juros e vai lançar isso aqui ao longo do período na forma de juros, tá? Isso é bastante comum, um alerta que eu faço, vocês já sabem, que às vezes vocês têm algumas operações, as instituições financeiras te oferecem uma operação, quanto que é o juro? É 1%. Pergunte sempre qual que é a taxa efetiva. Que a taxa efetiva vai ser sempre maior, às vezes é 1,20, 1,30. Por quê? Porque tem isso aqui, ó. Você tem custos que não é juros, são custos para fazer operação que fazem que sua taxa efetiva suba. E aí a norma pede que você contabilize a operação, as normas contábeis, pela taxa efetiva, que é a TIR da operação. E eu vou mostrar mais ou menos como é que fica. Então esse exemplo vai ficar bem legal, é um pouquinho... Acho que a maioria vai tirar de letra, mas quem não está muito acostumado com a matemática financeira pode dar uma travada, aí rever, dar uma estudada, tá? Como eu falei, futuramente eu posto um outro vídeo aí, mas é uma operação interessante e aí é bem mais próximo da prática, tá? Do que acontece, do que aquelas operações basiquinhas que eu mostrei aqui. Olha lá como é que fica, tá? Primeira coisa, isso o banco já vai dar, tem que achar o PMT. Como é que você faz para achar o PMT, tá? Eu coloquei aqui os passos na calculadora, você pode ver no Excel também. É o seguinte, você tem o PV, que é quanto você captou, que foi 50. Coloca a taxa, que é I. Coloque o N, que é 3. Então, tudo aqui, ó. N, 3. Taxa, que é I, 5%. PV, 50, que é o dinheiro que está entrando na sua conta. Então, se eu tenho PV, I e N, FV 0, calcular PMT. Vai te dar aqui 18. Tá? Então, quanto que você vai pagar nessa operação? Você vai pagar... Isso já vai ser dado para você, não precisa calcular, tá? Nas operações, isso aqui já vem dado. O banco já mostra a planilha para você, vai ver qual que é o PMT da operação. Você vai pagar 18 em 3 vezes. Então, você vai pagar 55. 18 por mês. Porque lembra, o pagamento do empréstimo é ao longo. Então você capta 50 e você paga 3 parcelas de 18. 360. No final você vai pagar quanto? 55.
Sério? É, você captou 50, vai pagar 55. Qual que é a diferença? É os juros. Tá? Muito bem. Só que tem um pequeno detalhe que eu vou mostrar agora. A taxa 5% é a taxa nominal. Qual que é a taxa efetiva dessa operação? A taxa efetiva dessa operação é maior. Por quê? Porque não vai entrar 50 no seu caixa. Você vai pagar 18 para o banco, sim. Só que vai entrar 50 menos 2. Então vai entrar 48. E aí o que eu vou fazer? Eu vou calcular PV 48, PMT 18.360 e peço para calcular o quê? A TIR, que é a taxa efetiva da operação. Eu achei deu 7,2. Como é que eu sei que essa taxa efetiva da operação está certa? Porque a TIR ela é a taxa que iguala. Então, se a TIR estiver errada, essa operação não vai zerar no final e eu vou mostrar que ela tem que zerar. Vamos ver isso. Olha lá. E aqui eu mostrei aqui, mesma coisa. N igual a 3, tem 3 PMT de 18, tá? PV é 48, que é os 50 menos os custos iniciais, que está 2, e dá uma taxa efetiva de 1,2. Tá? Na HP, ou quem quiser fazer no Excel também. A única coisa no Excel é... tem que tomar cuidado, às vezes, com a questão de arredondamento, tá? Então, aí eu estou colocando a taxa perfeitinha aqui para vocês, tá? Então, não é 7,2, é 7,2092. Para zerar, tem que ser a taxa exata, tá? Muito bem. Vou mostrar como é que zera. Olha lá. Como é que eu sei que zera? 48. Primeira parcela, 18. Quanto que tem de juros na primeira parcela? 48 vezes a taxa efetiva. A norma fala, os juros nas operações de financiamento tem que ser calculado com base na taxa efetiva. Então, aquele negócio que eu acabei de mostrar para vocês de juros simples e tal, mesmo que a operação tenha juros simples, a norma pede para usar, só se não for material, tá? A norma pede para usar a taxa efetiva. E a taxa efetiva é juro composto e ela tem que levar em consideração os custos da operação. Foi o que eu mostrei, tá? Muito bem. Aí, como é que eu sei, como é que eu chego nesse 3.460, tá? Eu vou pegar o montante outstanding que eu devo, 48, que é o 50 menos 2, é quanto entrou no meu caixa. 48 vezes 7,2 dá 3.640. Então, eu paguei 18.360. Tirei os juros, a amortização da parcela. Olha o meu saldo que falta. Mês seguinte, paguei 18. Quanto que foi meus juros? Foi o 33.098,99 vezes a taxa efetiva. Amortizei, sobrou 17. Paguei 18. Mesma coisa, 17 vezes a taxa, 2, zerei. Tudo bem? O que é isso aqui? Esse aqui é meu caixa que está saindo. O que é esse aqui? É o meu juros que vai transacionar pela DRE. Isso aqui é o principal. Vamos ver como é que fica a contabilização? Olha lá. Agora fica bem legal para entender, tá? E aí eu não vou repassar tudo de novo depois para não ficar cansativo para quem entendeu. Mas quem não entendeu vai lá e volta, que agora vai fechar tudo aqui. Olha lá. Você recebeu 48, que é o 50 menos 2. Debitou o caixa. Aí você vai e faz o quê? Credita 55.081, que é o quê? Os 3 PMTs. De onde que eu tirei isso? Vou passar rapidinho só para vocês verem. Eu tenho que pagar. Tudo bem? Os 3 PMTs estão aqui. Você deixa nessa conta empréstimo. Qual que é a diferença entre o 48 e o 55? 7.081. É os juros a transcorrer. Ué, mas os juros não era só essa diferença aqui, ó? Não era só 5.081? Era 5.081
mais 2.000, que eu estou jogando junto na operação. O custo ficou 7,81. E eu estou jogando ele ao longo. Ó. Esse é o racional da norma. Deixa eu voltar para falar isso rapidamente. Se você não fizesse dessa forma, você ia ter que jogar esses 2.000 aqui como despesa na cabeça. Os custos da operação. A norma fala, não, joga ao longo. Ele não é um custo da operação. Você não vai jogar os juros ao longo. Joga esse custo ao longo também. Mas como é que eu ajusto isso? Eu tenho que ajustar a taxa. Por isso que ela vira 7. Aqui fica menor o PV, não é mais 50. Ó. Quando o PV é 50, a taxa é 5. Quando o PV é 48, a taxa é 7,2. Se eu vou jogar tudo no final, ó, ao longo, perdão, eu tenho que multiplicar pela taxa efetiva aqui. Ó, isso aqui tudo está no passivo. É o 7,081. Tudo bem? Agora vamos voltar aqui. Fui lá e paguei. Primeira parcela. Ó, o que é importante? Aqui em T0 o efeito é zero. Tá? Tem 48. E isso aqui, 55,081 menos 7,081 dá quanto? 48. Então no balanço inicial eu tenho 48 no ativo, 48 no passivo. Essa conta aqui é uma redutora, fica embaixo. Então tem 48 no ativo, 48 no passivo. Muito bem. Vou lá, pago a primeira, pago 18. O que eu vou fazer? Paguei 18, tirei do caixa, paguei. Diminui o empréstimo. E aí, passou um mês, eu registro o juro. Ó. O que eu vou fazer? Eu vou creditar essa conta aqui, uma conta redutora. Creditei. E vou debitar o quê? Ó? Despesa financeira. Mês seguinte, paguei. Credito, debito. Reconheço os juros. Paguei, reconheço os juros. No final, aqui eu vou ter zerado, eu paguei 55. Tive 7,081 de despesa financeira, que foi reconhecida ao longo. Da onde que eu tirei esse número? Daqui, dessa tabelinha que vocês vão montar, que é a tabela price. O que tem de diferente aqui? PMT eu já dado, eu já tenho. Os juros, TIR. A amortização da parcela, a diferença. O que é importante? O que transita pelo resultado da empresa? Só a despesa financeira, não o pagamento do principal. É isso aqui que transita pelo resultado da empresa. Só que não é tudo de uma vez, é ao longo. Por quê? Porque os juros, o falo gerador é o tempo. Ah, Fernando, mas por que os juros não está linear? Por que eu não pego 7,081 e divido por 3,400? Por que eu não pego 7,081 e divido por 3? Porque, qual que é a lógica? No começo, os juros é maior. E por que os juros é maior? Porque eu estou devendo mais. Ó. E os juros eu calculo sobre o quê? Sobre o montante que eu devo. Então, como os juros é maior, dá 3. Depois que eu amortizo aqui, ó, eu fico devendo 33. Os juros é menor. No final, meu juros está aqui. Faz sentido? Sim. Mantenha a taxa constante. Se eu devo para vocês 48 mil, meu juro vai ser maior ou menor do que se eu dever para você 17 mil? Tem que ser menor. Mas o PMT é igual? Sim. Por isso que eu amortizo menos no começo e mais no final. Faz sentido? Sim, é total sentido. Essa é a lógica. Por isso que os juros não devem ser linear. Ele deve refletir esse econômico. Quanto mais eu devo, mantida a taxa constante, maior minha despesa de juros. Quanto mais eu devo, mantida minha taxa constante, mantido minha parcela constante, que é o tabela price, eu vou amortizar menos. Por isso que nos financiamentos, no início, está pagando basicamente juros. É só depois que começa a diminuir a dívida que você realmente começa a amortizar o principal se a sua parcela é igual. Esse é o racional que funciona na vida real, que a contabilidade reflete aqui. Tudo bem? Como eu falei, eu até voltei algumas vezes, eu não vou voltar, eu sei que talvez para quem está vendo a primeira vez não seja tão intuitivo, mas como é vídeo, vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem, voltar, obviamente fazer as leituras que vocês estão fazendo, tudo isso, estudar, fazer exemplos. Vou partir para a moeda estrangeira, tá? Para o vídeo não ficar muito longo, mas se por acaso alguém teve dificuldade, volta que vocês vão entender desde o início ali, o que eu fui explicando,
E como eu dei uma fechada agora, eu acho que tentei fechar o racional inteiro. Tudo bem? Vamos fechar agora um também que não é intuitivo também, mas pode dar uma travadinha, porque você tem que separar o que é despesa de juros de variação cambial. Deixa eu só dar uma olhada a garganta aqui que eu estou travando. Vamos lá. Moeda estrangeira, fazendo dólar aqui para facilitar. E o exemplo é bem irreal, porque as taxas de juros aqui é tempo do plano real, né? Um real, 1,20, 1,32. Será mais fácil colocar 5, 5,50 e 5,80, né? Mas vamos lá. Vou deixar simples para vocês entenderem. Captei US$ 10.000. Taxa de juros pago mensalmente, 2% ao mês. Então vou pagar os juros ao longo da operação e o principal só no final. E olha que coisa interessante. Eu captei US$ 10.000. Já vou antecipar que vocês já sabem isso aqui. Se eu captei US$ 10.000, quanto que entrou na minha conta se a cotação está 1 para 1? R$ 10.000. Quando que eu vou ter que pagar lá na frente? Só de principal, esquece os juros. 3.200. O que é essa diferença? Variação cambial. Fora os juros, tá, pessoal? Variação cambial. Por quê? Porque eu tenho que devolver US$ 10.000 pro cara. E se o dólar tá se o dólar tivesse 2, eu tenho que devolver R$ 20.000. Lembra a Petrobras? Tinha dívida em dólar? É isso. Ah, mas eu tô no Brasil, minha moeda é o real. Você não pegou dívida em dólar? A gente vai discutir em outros momentos. O caso da Petrobras tem receita em dólar, né? O preço da commodity, tudo isso. Então tem meio que um hedge natural ali. Mas depois a gente vai discutir questão de hedge, proteção, derivativos. Como que se você ficar exposto à moeda estrangeira pode levar até a quebra das empresas. Porque o dólar dispara, você tem uma pancada ali, acaba com as tuas margens, o financeiro te destrói, tá? Depois eu vou falar um pouco disso em outro vídeo, derivativos, como é que a gente faz proteção, hedge accounting, swap, futuros e outras coisas desse tipo. Por hora, o que vocês têm que entender? Que é o seguinte, eu não fiz proteção dessa dívida, eu vou ter variação cambial. E poderia ser ganho, tá? Se o dólar cair aqui para 0,90, 0,80, então eu peguei uma dívida agora com o dólar a quase 6. Se o dólar voltar para 4, eu vou ter um ganho. Então a variação cambial pode ser para os dois lados, tá? Obviamente não cabe à empresa ficar especulando, por isso que eu falei que tem questão de proteção. But, para esse exemplo aqui, ela está exposta à variação cambial. Vamos ver como é que fica. Aqui estão os cálculos, depois eu mostro as contabilizações que são bem tranquilas. A única coisa que muda, que vocês têm que entender, no empréstimo em moeda estrangeira, é que você vai ter que atualizar, não apenas pelos juros, mas também pela variação cambial, fazer como se fosse uma marcação a mercado dessa dívida, atualizando esse dólar, tá? E você vai ter que separar no resultado, os dois são despesa financeira. Só que você vai ter que separar no resultado o que é despesa de juros e o que é despesa de variação cambial. O que é despesa de variação cambial negativa ou perda com variação cambial, como vocês queiram chamar. É uma perda que eu estou tendo porque a minha dívida tem um indicador que é uma moeda. E essa moeda variou de preço, então eu tenho que refletir minha dívida e posso ter um ganho ou perda no resultado. Tá? Então, às vezes vocês vão ver variação cambial ativa ou passiva, é isso. Se é passiva que você está perdendo, se é variação cambial ativa que você está ganhando. Tá? Então vamos lá, bem rapidamente. Peguei US$ 10.000, entrou na minha conta R$ 10.000. Passou o primeiro mês, tá? Aqui, ó. Isso aqui foi em 2 de 5. 30 do 5, tá fechando meu balanço, o dólar tá 1,20. Você fala, deu problema. De 1,20 para 1,10, agora eu não devo mais R$ 10.000. Eu devo R$ 12.000. Continua sendo US$ 10.000. O que é a diferença entre 12.000 e 10.000? Variação cambial. Quanto que é os juros no mês? 2%. Quanto que dá 2% de 12.000? 240. Ou você poderia pensar também em dólar. Quanto que é 2% de US$ 10.000? Isso aqui vai dar exatamente $200, certo?
1% de 10 mil dólares seria 100 dólares, 2% é 200 dólares. Então, 200 dólares multiplicado por 1,20 dá 240. Tudo bem? Maravilha. Fim do mês seguinte, quanto é que está a taxa? 1,32. Aí eu tenho que atualizar de 1,20 para 1,32. Eu não preciso atualizar de 1 para 1,32. Por quê? Meu passivo está atualizado a 1,20 já. Eu já fiz, ó. Então agora quanto é que eu devo? Eu devo 13.200, que eu devo 10 mil dólares. 13.200 eu estava registrado por 12 e eu jogo mais 1.200 de variação cambial. Tá? Quanto que é os juros desse mês? Como eu paguei os juros não capitalizou. Então eu devo ainda o quê? 100 dólares. Perdão, 200 dólares, que é 2% de 10 mil dólares. 200 dólares multiplicado por 1,32 dá 264. Beleza, é isso. Quem já fez compra no exterior, cartão no exterior, seja em viagem ou comprou alguma coisa em um site, já deve ter visto aí. Às vezes compro Amazon, livro, esse tipo de coisa, faço umas compras no negócio no exterior, aparece lá na minha fatura. Variação cambial. Esse aqui, ó. Variação cambial. E pode ser para cima ou para baixo, tá? Ultimamente, infelizmente, no nosso país está sendo para cima. E a gente que paga a conta. Se você comprar no exterior e o dólar cair, vai entrar um crédito aí na sua conta, tá? Um ganho. Tudo bem? Essas continhas aqui. O que é importante? Ajuste de variação cambial. O azul é variação cambial. O verde é dólar. O azul, variação cambial. O verde é dólar. O saldo ajustado do passivo, vermelho, 10, 12, 13.200. Beleza? Contabilização que é simples. No reconhecimento inicial, entrou 10 empréstimos bancários. No fim do primeiro mês, para deixar a dívida 12, o que eu faço? Despesa de variação cambial 2.000, empréstimos bancários 2.000. Eu aumento meu passivo aqui, estou pagando juros, credito caixa e debito despesa financeira de juros 240. Segundo mês, mesma coisa, variação cambial 1.200, que é para trazer de 12 para 3.200. Então coloco mais 1.200 no passivo, jogo 1.200 na DRE. E aqui contabilizo mais 264 de despesa financeira na DRE, que é os 200 dólares, contra a caixa que eu estou pagando. No final eu tenho que pagar a operação. Pago 3.200, que é só o principal. Por quê? Os juros, nesse exemplo, eu já paguei ao longo. Tá? É isso. Tem os sazonetes, eu acho que eu coloquei aqui, mas é isso. Olha lá. Comecei a operação. 10 com 10. Mês 1. Estou devendo 12. Dólar 1,20. 2. Variação cambial DRE. Isso aqui é passivo. Isso aqui é caixa, isso aqui é DRE. DRE também, só que essa é a variação cambial, essa é juros. 2, vem para cá. Credito passivo para aumentar, para atualizar ele, debito despesa na DRE, despesa financeira. 12 por 2%, 240, despesa de juros. Mês seguinte, dólar a 1,32. Devo 10 mil dólares, então eu devo 13.200. Se eu tinha 12, jogo mais 1.200. O que é essa diferença? Variação cambial. Juros. 3.200 vezes 2%, 264. Ou 200 dólares vezes 1,32, 264. Agora eu vou lá e pago o banco de volta. Paguei 3.200. Paguei 3.200. Paguei 3.200, que é 10 mil dólares. Aqui paguei 200 dólares e paguei 200 dólares. Por que o juros está diferente? Porque aqui é 200 dólares com o dólar a 1,20. Aqui é 200 dólares com o dólar a 1,32. E aqui são 10 mil dólares, quando você pagou, o dólar estava a 1,32. Esse que é a zica que eu falei para vocês. O dólar vai aumentando sua despesa de juros. E não apenas isso. Você vai tendo mais variação cambial, que pode consumir seu resultado. Tá? Então, por isso que as empresas, geralmente, quem não é exportadora, quem não tem uma espécie de hedge natural, uma receita em dólar, um ativo em dólar, você tem que fazer proteção, senão pode dar zica, tá? Você fica exposto a esse risco de câmbio.
e obviamente você acaba especulando, torcendo para o dólar variar e aí te compromete. Tá? É isso, pessoal. Também, para quem for com um pouco de dificuldade, volta aqui. Ó, o negócio é faz esse quadrinho aqui, ó. Então, anunciado. Faz o quadrinho, fez. Depois a contabilização é isso, ó. Qual que é a diferença disso? Qual que é a diferença do empréstimo em moeda estrangeira para o empréstimo em reais? É esse senhor aqui, ó. E é esses ajustes que a gente tem que fazer. Por quê, Fernando? Porque o seu balanço tem que refletir quanto você deve naquela data. Se no final do primeiro mês você deve 10 mil dólares, você não pode deixar por 10 mil reais. Se o dólar está 1,20. Você vai estar enganando. Você está devendo 10 mil dólares, como é que está só 10 mil reais na sua contabilidade se o dólar está 1,20? Você tem que ajustar. Gera esse cara aqui. Gera esse cara aqui, que depois você paga. Tudo bem? Eu acho que era isso, pessoal. Vou dar uma quebrada aqui. Eu ia falar operações ativas, agora aplicações financeiras. Eu vou falar de caixa equivalentes, títulos na curva, mercado a valor justo e tal. Mas eu acho que o vídeo com certeza já ficou um pouco longo. Eu vou dar uma quebrada e já inicio na sequência em vídeos separados, ok? Obrigado aí e até já.